meninas, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês uma HQ que eu fiquei muito feliz em ter lido, que é essa daqui, A Vida e os Amores, de Edgar Allan Poe, publicado pela maravilhosa editora Clepsydra, que ela tá, tipo, arrasando, tanto na escolha dos títulos, quanto nas publicações mesmo, né, nos detalhes da edição. Então tá tudo muito maravilhoso. A gente já consegue então perceber qual que é o foco que a editora vai começar a se manter, que é mais por esses lados do clássico, literatura clássica, beirando ao gótico, saindo muita coisa nesse naipe. Entende? Tem até um projeto em andamento no Catarse de um romance gótico também clássico, então eu vou deixar os links lá embaixo para vocês terem noção do que a editora está propondo. Eu posso afirmar para vocês, gente, que as publicações elas estão com uma qualidade muito incrível. Eu fiz um vídeo unboxing dessa HQ abrindo e mostrando os detalhes da edição, eu vou deixar o link na descrição também. Acho que não é nenhuma novidade de que Edgar Allan Poe é o meu autor preferido do mundo, assim, gente, da vida. Ele é um autor que me representa muito, entende? Não só por eu gostar tanto da forma como ele escreve, das histórias dele, mas porque ele me representa muito também pela sua história de vida, mas pelo jeito dele mesmo, o jeito que ele era, né, as características dele. Tudo isso me representa muito, eu me identifico muito com ele, então pra mim é um autor assim completo, sensacional. E eu nunca tinha lido nenhuma biografia dele. Eu estava até correndo atrás de algumas, mas eu fiquei sabendo que a maioria das biografias do Poe por aí não tem informações tão verdadeiras assim. Outras só tem inglês, então eu fiquei meio frustrado. Eu não sabia realmente nada da vida dele, gente. Pra vocês terem noção, esse livro aqui da editora Darkside, que é o segundo volume do Medo Clássico, né, do Edgar Allan Poe, ele tem no final, eu já postei resenha também desse livro pra quem quiser ver. Mas lá no final ele tem algumas cartas, né, algumas correspondências do Edgar Allan Poe que ele trocou com alguns amigos. Então a única coisa que eu sabia do Poe era as informações baseadas nessas cartas, entendeu? Ali, nessas cartas a gente consegue identificar um pouco do que ele passava, um pouco da personalidade dele. E aqui na HQ a gente vai se aprofundar muito mais nisso, porque aqui a gente vai ter uma história em quadrinhos baseada na vida dele. Então é roteirizada pelo Rubens Francisco Luchetti. Toda essa história a gente vai conseguir entender que o Poe sempre foi um miserável. Gente, ele sempre foi aquele autor decadente, sabe? Que não conseguia ganhar dinheiro, que queria muito viver da sua poesia, viver da sua escrita e não conseguia, né? Então em alguns momentos ele até fez sucesso, né? Por exemplo, quando ele lançou o Corvo, a publicação do Corvo, alguns contos dele faziam um certo sucesso, ele era reconhecido na sua cidade, mas ele nunca conseguiu ser ter aquele prestígio que ele tanto almejava e que ele tanto merecia. Ele nunca conseguiu isso. E o Poe também tinha muitos vícios, ele bebia muito, ele tinha crises meio epiléticas, ele tinha alucinações, eu não sei dizer exatamente o que ele tinha, mas ele tinha algumas crises muito violentas, entendeu? Então isso tudo também contribuiu para atrapalhar ainda mais ele. Logo no começo da HQ a gente vê uma nota, né, tipo de um jornal, falando sobre a morte da mãe dele, que ela era uma atriz, e aí ela era viúva, então ela morreu e o Poe ficou sozinho, o bebê. E aí uma família também muito rica acaba adotando esse bebezinho, né, que era o Poe. Só que o patriarca dessa família, ele sempre foi muito rústico, ele sempre foi muito duro, muito bruto, muitos brutos, sabe? E ele nunca aceitou muito bem essa adoção. Já a mãe postiça dele, né, que é a matriarca dessa família, sempre amou muito o Poe, então ele sempre contou muito com ela também, a gente percebe nisso nas cartas daqui também, se não me engano, acho que deve ter alguma carta pra ela. E o Poe, gente, ele era um romântico incorrigível. Tem até eu acho que tem um trecho aqui que ele tá conversando com algum outro cara, não lembro se é colega de faculdade ou se é colega do exército, porque ele também se alistou, né, não conseguiu ficar muito tempo lá porque ele era muito, né, tipo, ele não servia para aquilo, gente. Mas tem um certo trecho aqui que o cara fala pra ele: nossa, você é um romântico incorrigível. Porque realmente o Poe, ele era muito assim, sabe, ele era muito sensível, ele era muito sentimental. Tanto que até nas histórias de terror dele, né, gente, qualquer história que você for pegar aí pra ler dele, ele tem um quê de gótico, né, ele tem o lado sombrio, mas ele nunca sai da sensibilidade dele, ele nunca sai daquele pezinho byroniano que fala, né, mais delicado, mais sensível, mais sentimental mesmo. Então eu acho que todos os contos dele carregam uma carga de sentimentos muito grande.
entendeu? E aqui a gente vê o porquê, né? A história dele é sensacional, assim, tanto que até quando vai falar da morte dele no final da história, antes de começar a narrar a morte deles, o quadrinho dá o seguinte anúncio: a partir de então tem lugar um vácuo de 5 dias na história de Edgar Allan Poe, a respeito do qual nada de certo jamais poderá ser afirmado. Muitas histórias têm sido contadas a respeito dos atos de Poe durante esses dias, mas a história mais plausível, sem dúvida, é a da eleição. Basicamente, ele quis dizer que tem muitas teorias do que pode ter acontecido para o Poe morrer, porque ele morreu em situações muito misteriosas, né? Mas ele vai deixar claro que a história que ele vai contar aqui no quadrinho vai ser a história das eleições, que eu não vou falar o que é para não deixar chato, mas é uma história assim bem sinistra, né? Bem pesada, que aconteceu envolvendo a morte dele. A HQ deixa claro que esse final é uma das teorias, né, a mais plausível para a morte dele, porque até então é um mistério até hoje. É muito legal, gente, você ver as ilustrações. Esse cara, ele manda muito bem. O nome dele é Eduardo Chiloeser. Gente, eu esqueci como é que pronuncia o nome dele, me perdoe. Mas, cara, ele manda tão bem, porque os traços, eles são grossos, sabe? Eles são duros, pesados. E todos os desenhos dele, os personagens carregam uma expressão muito forte no olhar, sabe? Os traços do rosto são muito pesados, então a história ela tem uma carga pesada também, não só pela história dele, mas pela arte. E é muito legal ver o Poe tipo criança, ver o Poe adolescente, né? A fisionomia dele sem bigode, é muito legal ver tipo como seria, né? Como ele teria sido. Então eu gostei muito da arte dessa HQ, gente. É uma HQ curtinha, como vocês podem ver. Eu li isso daqui em, sei lá, meia hora, uma hora. E é uma leitura que você devora, que você se encanta, principalmente se você for fã do Poe, né? E eu, como não sabia nada sobre a biografia dele, a HQ ela traz uma introdução, né? Ela não aprofunda, mas ela traz sim uma introdução, uma base sólida, como foi a vida dele, né? Onde ele nasceu, né, os perrengues que ele passou na vida. Então é muito, muito interessante saber e conhecer tudo isso, tá, gente? Então, muito bom mesmo, eu recomendo demais a leitura dessa HQ. E a vida e os amores de Edgar Allan Poe, né, os amores no sentido também, não só da escrita que ele amava, né, e que ele queria muito viver disso, mas também das paqueras dele, das paixonites, das esposas dele. Então fala tudo isso também na HQ, né? Como eu falei, o Poe era um romântico incorrigível. Eu vou deixar tanto o link dessa HQ para vocês, quanto as páginas da editora Clepsydra aí embaixo na descrição. Então sigam, porque toda hora eles estão anunciando uns projetos muito incríveis, muito assim, da hora mesmo. E eu que sou... Nossa, gente, eu tô muito fã de literatura gótica, sabe, essa literatura sombria, mais delicada, sensível. Eu acho que me representa demais, gente, porque eu sou assim. Eu sou trevoso, mas eu adoro uma sensibilidade, um carinho gostoso. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, editora Clepsydra, por ter me mandado essa obra de arte. Isso daqui é ouro, gente, sério. Se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e é isso, gente. Beijo, até a próxima.